Hoje eu abri o meu coração para você aqui. Aqui no canal eu trago muitas dicas mesmo sobre autoestima, sobre autoconhecimento, mas sei que às vezes você pode parar e pensar, falar é fácil. Sim, podes pensar isso. Por isso hoje eu quero te contar a minha história, de como eu mesma vivi sem energia, de como eu vivi sem autoestima, com autoestima baixa, de como eu vivi sem prazer e como eu consegui reescrever essa história. Crescer e ouvir críticas não é fácil. Eu também passei por isso. Na minha infância, no seu familiar, também sofri ouvir críticas. Críticas que olha os olhos dela, olha para ela, você não vai à frente, você é muito burra, você não consegue fazer isso. Ouvi críticas também. E críticas, palavras que ficaram marcadas na minha mente, que durante a vida adulta influenciaram grandemente na maneira como eu me via. Eu me via como alguém que não merecia algo incrível, que não merecia coisas extraordinárias, que aceitava migalhas, que não merecia coisas grandes, que eu merecia o pouco, que eu merecia migalhas. E acabei me tornando uma mulher boazinha, que fazia tudo para agradar os outros, me colocar no último plano, colocar as outras pessoas como prioridade. E eu ficava sempre no último plano, os outros sempre em primeiro lugar. Por quê? Porque aquilo que eu vi ficou marcado na minha mente, ficou gravado na minha mente. E quando vemos uma coisa vez após vez, mesmo que for mentira, aquilo vira verdade. E principalmente na infância, quando vimos críticas, aquilo fica na nossa mente e passa a ser a nossa verdade. Por isso, depois de crescermos, influencia grandemente na nossa vida, na maneira como nos vemos, na maneira como tratamos as outras pessoas. Influencia grandemente. E eu passei isso, eu vivi isso. E não foi nada fácil. E mesmo assim, há dias que ainda parece difícil. Há alguns dias específicos que aparecem ainda difícil, porque aquilo ficou gravado na memória. Então é um processo de reconstrução todos os dias. E às vezes ali aparece a autossabotagem. É preciso, a pessoa está ali como vigilante, está sempre a reconstruir todos os dias a autoestima. Também vivi isso. E na fase adulta, como eu já disse atrás, passei a viver no automático. A minha vida era no automático. Na juventude, trabalho, escola, igreja, fazer as coisas de casa. E depois de adulta, depois de casada, sempre no automático. Era trabalho, família, escola, como eu continuo a estudar, mesmo depois de casada, continuo a estudar. E era no automático, a vida no automático, a vida como corrida dos ratos. De manhã acordou, preparou, organizou, saiu, regressou, fez jantar, ficou ali no automático, todos os dias no automático. E sempre disponível para todos, mas nunca estava disponível para mim mesma. Isso é engraçado, né? Parece engraçado, mas aconteceu. Eu estava disponível para todos. Era ali, ajudava a todos, dizia sim para tudo, mas nunca estava disponível para mim, nunca tinha tempo para mim. Tirar mesmo só 1 minuto para mim e descansar, se reconectar comigo mesmo, mas nunca tinha. Mas tirar tempo para os outros, tinha para os outros. E chegou um momento na minha vida que comecei a estudar sobre pompoarismo. Comecei a praticar o pompoarismo. O exercício de pompoarismo fizeram com que eu começasse a me reconectar comigo mesmo. E naquela de reconexão, foi aí que aconteceu a virada de chave. Porque comecei a perceber que eu estava desconectada. Comecei a ganhar consciência de que a minha vida estava no automático. E não só. Aprendi a perceber, me reconectar com a minha essência. E compreendi que precisava agir. Precisava agir de imediato. E parei de aceitar menos. Quando comecei a agir, comecei a olhar mais para mim, olhar para dentro. Comecei a me reconectar comigo mesmo. A ganhar consciência. A entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu devo ser prioridade, porque para que eu esteja bem com os outros, com os meus filhos, com o companheiro, com as pessoas à minha volta, tanto no trabalho, em qualquer lugar, eu tenho que estar bem comigo mesma primeiro. Eu tenho que estar primeiro conectada comigo. E aquilo foi a virada de chave na minha vida. Me despertou a mente. E foi uma virada de chave. Foi incrível. E comecei a se focar em mim, com compaixão. Parei de me julgar, de estar diante do espelho, e em vez de olhar para mim com compaixão, comecei a olhar com autocrítica, com julgamento, ali parou. Comecei a me olhar com amor, comecei a me olhar com mais compaixão. E passei a descobrir o quanto era incrível, o quanto era bonita. Ali comecei a compreender, a descobrir o quanto era bonita. E aquilo aumentou a minha confiança. Aquilo aumentou a minha autoestima. Comecei a compreender que eu sou incrível. E depois daquilo, com o exercício de gratidão, aquilo aumentou mais ainda a minha autoestima. Fez com que eu resgatasse a relação com o meu corpo. Porque, como eu disse, eu estava desconectada. Então, precisava me reconectar. Precisava voltar a ter uma relação com o meu corpo. A estar bem comigo mesma, com o meu corpo, com a minha essência. E com o passar do tempo, comecei a sentir mais energia. Aumentou as minhas atividades, a minha produtividade aumentou. No trabalho, aumentou. Eu estava no emprego e compreendi que eu poderia ter mais, poderia dar mais, poderia
ter outro emprego. Mudei de emprego e com aquela reconexão comecei a entender a minha essência, parei de aceitar migalhas, parei de aceitar menos. Comecei a entender que devia estabelecer limite, que é importante, que saber dizer não é proteção. Saber dizer não é demonstração de amor próprio. Saber dizer não sem culpa. Me olhar no espelho, sentir orgulho de mim mesma, da mulher incrível que eu sou, da mãe incrível que eu sou, da trabalhadora incrível, da companheira incrível que eu sou. E comecei a gostar mais de mim mesma. Comecei a me amar mais, a me apreciar mais. Só para ver o quanto isso é incrível. E toda mulher pode se reencontrar, independentemente da idade ou da fase da vida. Toda mulher pode. Seja jovem, seja senhora, seja já mulher da idade, independentemente da fase da vida em que estiver, pode se reencontrar, se reencontro possível. E esse caminho começa com pequenas decisões certas. Se você está assistindo esse vídeo, comece a dar o primeiro passo, ainda hoje. Separe um tempo para si, escreva os seus sentimentos e se olhe com compaixão. Se a minha história te tocou de alguma forma, deixe o seu like aqui embaixo. Comente aqui embaixo também qual parte mais te inspirou. E se inscreva no canal. Aqui é um espaço seguro para todas as mulheres que querem crescer, querem se reconectar e viver de forma mais livre ou mais leve. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo com ela e vamos inspirar outras mulheres também a se reconectarem com elas mesmas.